E a gente começa esse giro de notícias com a informação que foi deflagrada na manhã desta quarta-feira pela Polícia Federal, a Operação Venire, que investiga crimes de infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa e inserção de dados falsos em sistemas de informação e corrupção de menores. Mauro Cid Barbosa, que é ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, foi preso na ação que envolveu buscas na casa do ex-presidente da República, aqui em Brasília. Ele teria participado diretamente de supostas fraudes envolvendo dados de vacinação contra a Covid-19, incluindo, inclusive, a da filha Laura Bolsonaro, que tem 12 anos. Por isso, essa investigação aí investiga crime de corrupção de menores e está sendo apurada. Agentes da Polícia Federal cumprem 16 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão preventiva em Brasília, no Rio de Janeiro. E esses crimes teriam sido cometidos entre novembro de 2021 e dezembro de 2022. Os envolvidos são acusados de adulterar certificados de vacinação e utilizá-las para burlar as restrições sanitárias vigentes impostas pelos poderes públicos, tanto do Brasil quanto também dos Estados Unidos. Essas medidas sanitárias eram destinadas a impedir a propagação de doença contagiosa, no caso da pandemia da Covid-19. Inclusive, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ao sair da sua casa hoje mais cedo, saindo do Jardim Botânico, ele foi abordado por jornalistas e se disse surpreso com a busca e a apreensão. A gente tem um vídeo para vocês. Uma decisão pessoal minha, depois de ler a bula da Pfizer, eles não tomar vacina. O cartão de vacina da minha esposa também foi fotografado. Ela tomou a vacina nos Estados Unidos, na Janssen, né? E a outra minha filha, que eu respondo para ela, Laura, de atualmente 12 anos, não tomou a vacina também, tem laudo médico tocante a isso. No resto, eu realmente fico surpreso com a busca e apreensão por esse motivo, tá ok? A gente tem a informação, inclusive, que mais cedo, ele saindo da residência dele, ele foi abordado pela imprensa, falou que recebeu com surpresa essa operação da Polícia Federal contra ele. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, informou também mais cedo que somente ela se vacinou contra a Covid e que sua filha, Laura, realmente não tinha tomado a vacina. Essa entrevista concedida por Bolsonaro foi dada enquanto ele saía de um condomínio no Jardim Botânico mais cedo. Os agentes da Polícia Federal estiveram por lá para realizar as buscas. A gente tem, inclusive, uma imagem aí da Michele Bolsonaro em suas redes sociais, que ela afirmou que só ela foi vacinada e que somente o celular do marido foi apreendido. Ela está aí com a imagem que ela divulgou mais cedo em suas redes sociais, que vocês estão acompanhando, que fala sobre a operação da Polícia Federal há algumas horas. E ela fala também que somente ela foi vacinada e que a filha, Laura, realmente não tinha sido vacinada. Para a gente conversar sobre esse assunto, trazendo detalhes aí sobre esse tema, que é importante para vocês que estão acompanhando, entenderem principalmente os desdobramentos políticos para o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, já que ainda há toda uma questão que envolve a candidatura do presidente nas próximas eleições do ex-presidente. Nós trouxemos ao meio-dia em Brasília o deputado Rodrigo Valadares, que já está aqui com a gente conversando. Tudo bem, deputado? Boa tarde, estamos aqui com o deputado... Tudo bem, estamos aqui com o deputado Rogério Correia também, que já está aqui com a gente no meio-dia em Brasília. Já estamos aqui com eles dois para comentar esse tema. Tudo bem, deputado? Seja bem-vindo ao meio-dia em Brasília. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Obrigada, boa tarde. Deputados, a gente sabe que é uma grande mudança de cena que envolve essa questão. Mas eu começo com o deputado Rodrigo Valadares. Deputado, o senhor acha que essa operação, de alguma forma, está sendo exagerada? Como é que o senhor avalia isso? Totalmente exagerada, né? Primeiro que muito nos surpreende uma operação dessa, um dia após o governo sofrer uma grande derrota na primeira principal votação aqui na casa, que foi o PL 2630. Então, o time das coisas é muito esquisito. Eu tenho saudades de quando a Polícia Federal, a Justiça brasileira, prendia grandes corruptos, prendia políticos corruptos, empresários corruptos em nosso país. E agora, com muita tristeza, a gente vê essa mesma Polícia Federal cuidando
de vacinação, de carteirinha de vacinação. E o mais estranho ainda é que todos esses documentos, a carteira do presidente Jair Bolsonaro, já está cautelada na AGU. Ele já tem essas informações. O próprio presidente disse que não tomou a vacina. Agora, o que a gente sabe que está por trás de tudo isso é o crescimento em popularidade do ex-presidente Bolsonaro e o declínio muito forte em popularidade do presidente Lula. Lá no meu Nordeste, por exemplo, nas classes mais baixas, Lula teve a maior perda de popularidade de aprovação. Então, tudo isso é uma cortina de fumaça, um pano de fundo para tentar deixar o presidente mais popular da história do Brasil, o maior líder da nossa democracia moderna, tentar atrapalhar a sua vida juridicamente, seja torná-lo inelegível, seja conseguir uma prisão com fatos totalmente irrisórios, totalmente alheios à realidade da população brasileira. O que acontece, na verdade, é que o PT, o governo, está apavorado com a volta do Bolsonaro em 2026. Deputado Rogério Correia, como é que o senhor avalia essa operação feita pela Polícia Federal? E o senhor avalia que há algum exagero nisso? Eu acho que exagero foram 700 mil mortes durante a pandemia. Ali foi um exagero. Não era para ter morrido tanta gente. Mas nós tínhamos um ex-presidente, que agora sabemos, falsificava até o cartão de vacina para entrar no país dos outros e também para espalhar a Covid no Brasil. 700 mil pessoas morreram porque, ao invés de vacina, ele pregava cloroquina. Então, é muito grave. O ex-presidente Jair Bolsonaro responde também pelo crime de genocídio do povo Yanomami, que são os indígenas, mas também o genocídio do povo brasileiro. Então, o que está por trás disso é nós fazermos toda a averiguação de como é que foi esse processo que o presidente agiu. Agora, é impressionante. O assunto é este: falsificação de cartão de vacina. Mas os bolsonaristas querem dizer que isso não é para ser discutido. Então, eles, sim, fazem uma cortina de fumaça para trazer outros assuntos. Ora, agora a primeira-dama Michele acabou de dizer que na casa dela apenas ela foi vacinada. Ela fez aí confissão de culpa em relação ao Bolsonaro e à filha. E não foram vacinadas. E o cartão de vacina deles está lá como vacinados. O presidente já tinha mentido aqui para a Câmara também, na época do teste do Covid, que ele disse que tinha feito teste de Covid e etc. E depois nós fomos ver, disse que não fez e etc., que não teve Covid e assim por diante, nesta mesma época, e mentiu, inclusive, para o Supremo Tribunal Federal. Então, olha, sinceramente, esse é um caso grave. Foi todo o tratamento que ele deu que matou milhares e milhares de pessoas no Brasil. Pelo menos 400 mil pessoas podiam não ter morrido. Se a atitude da presidência da República naquela época fosse de buscar vacina mais rapidamente, fazer com que as pessoas não se aventurassem fora de casa. Então, sinceramente, acho que é muito grave, precisa ser apurado, inclusive aqui na Câmara, viu? Acho que cabe até uma CPI. Eles que gostam tanto de CPI, está aí uma boa CPI, para ver se é verdade ou não que ele falsificou o cartão de vacina. Eu vou voltando aqui. Deputado, vocês me escutam bem? Está tudo certo? Vocês estão me escutando? Estamos ouvindo bem, Kiss. Agora caiu, Kiss. Agora caiu de vez. A gente vai tentar voltar aí. Aqui, ó. O da Kiss caiu, o do Rodrigo Valadares, o deputado, eu escuto, Vossa Excelência. Eu também, agora não sei se nós estamos ao vivo, se eles vão tentar voltar ou se só está aparecendo para a gente, né? O que está me aparentando é que continuamos ao vivo. Acho que eles vão tentar resolver essa questão da conexão da Kiss, né? A Kiss falou que eles caíram lá, e aí não está ao vivo. Não está ao vivo? A Kiss mandou aqui, o Rodrigo, uma... acho que está voltando agora. Voltou agora. O Kiss está sem o áudio. Estão
ficou sem áudio, vamos ver se volta aqui. Voltou. Beleza, desculpa aí a nossa, um problema técnico aqui, a gente teve uma queda, mas já voltamos para debater esse tema que é tão importante, que teve uma mudança completamente de cenário. E eu volto perguntando para o deputado Rodrigo Valadares, justamente essa questão política que envolve essa operação da Polícia Federal realizada hoje. Deputado Rodrigo Valadares, o senhor avalia que há a possibilidade de a direita agora ter que levantar um próximo nome para as próximas eleições, considerando essa mudança toda política que essa operação pode impactar para o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? Olha, Kis, a direita tem vários nomes, só que o nosso foco, o nosso objetivo, a nossa linha é Bolsonaro em 2026. Isso é muito que a própria esquerda quer tentar desvirtuar o foco, jogar mais essa cortina de fumaça, só que a gente vai lutar até o fim para ter o nosso presidente Bolsonaro concorrendo em 2026. Agora, eu devo uma satisfação também aos nossos telespectadores, ao Rogério, fala em genocídio, fala em Yanomami, começa a dar uma viajada. Eu quero saber em relação ao genocídio do meu povo nordestino, dos 53 milhões que foram comprados em respiradores de uma empresa de maconha, comprados pelo senhor Carlos Gabas, o braço direito do ministro, superministro Rui Costa, e quantos nordestinos, baianos, sergipanos, alagoanos morreram pela falta dos respiradores. Foram 53 milhões comprados em respiradores que nunca chegaram. Lá em Sergipe foram mais de 6 milhões jogados numa empresa de maconha. E eu quero saber quantos conterrâneos meus de Sergipe morreram nesse genocídio do povo nordestino. É esse genocídio que nós queremos saber. E é esse genocídio que não foi investigado na CPMI do circo, em 2021, na CPMI do Covid. Então, nós queremos saber por que o PT usa tanta narrativa, tanta cortina de fumaça, quando quer esconder, na verdade, a sua grande corrupção, os bilhões desviados por governadores e prefeitos de recursos que Bolsonaro mandou, e a gente vê esses recursos evaporarem. Eu acho que essas são as grandes questões que afligem o povo brasileiro, que o PT não quer responder. Deputado Rogério Correia, o senhor tem tempo para responder o deputado Rodrigo Valadares, mas eu já te faço uma pergunta também. O senhor avalia que essa operação da Polícia Federal pode ter um agravamento para o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, até levar a uma possível prisão? Acho que sim. Eu estranhei que ele não fosse preso hoje. Depois do que eu li a notícia, eu achei que ele já seria preso imediatamente. Falsificar cartão de vacina é algo muito grave. E não adianta fugir do assunto. Falar do PT no Nordeste. Aliás, o Nordeste deu uma surra no Bolsonaro, e quantas surras precisar vai dar. O Nordeste é o nosso bastião aí do Partido dos Trabalhadores, do Lula, é assim como o meu Norte, Minas, Jequitinhonha e Mucuri. Então, o Nordeste já respondeu a isso. Mas a discussão é o cartão de vacina, deputado, onde ele falsificou, e foram pessoas deles que estão lá agora presos. E olha, cuidado, viu? O telefone do Jair Bolsonaro e da Michelle foram apreendidos. Faço ideia o que tem lá, também em relação à questão do golpe que vocês tentaram dar aqui no dia 26 de janeiro. Então é óbvio que o Bolsonaro não tem a menor chance no Supremo Tribunal Federal. Ele vai ficar inelegível no TSE, vai recorrer no Supremo e vai agravar ainda mais a penalidade da inelegibilidade. Vocês podem arrumar outro candidato mesmo, porque esse já era. E a Michelle foi junto com ele. Então, vocês podem procurar outro candidato, que se só preocupam com isso, e nós vamos preocupar em governar o Brasil. Por isso, o Lula colocou o Bolsa Família aí no Nordeste. As crianças já estão recebendo R$150 a mais do Bolsa Família, agora fortificado. Tem que ir para a escola, tem que ter vacina para poder não ter de novo pandemia e genocídio aí no Nordeste e em lugar nenhum. Então, o presidente Lula está voltando a colocar vaga nas universidades, Sistema Único de Saúde, o Minha Casa Minha Vida, já inaugurando de novo aí no Nordeste e em todo o Brasil. Então, enquanto o bolsonarismo faz fake news, faz mentira e desinformação e desvia do assunto, nós vamos trabalhando. Enquanto isso, a Polícia Federal, viu? Não vem dizer que aí é o problema do Supremo, do Xandão. A Polícia Federal e a própria Procuradoria-Geral da República que estão vendo os crimes cometidos por Jair Bolsonaro. E eu os desafio a assinar a CPI das joias, que é um outro assunto importante que a Michelle até hoje não explicou os 16,5 milhões, depois disse que esqueceu que tinha recebido uma com 5 milhões, e o Bolsonaro recebeu um estojo e escondeu também lá na fazenda do Piquet.
Então, sinceramente, bolsonarista, falar em corrupção é só cortina de fumaça. Cartão de vacina falsificado é crime aqui nos Estados Unidos. O presidente Bolsonaro não pode nem fugir dos Estados Unidos mais, porque vai ser preso lá também. Deputado Rodrigo Valadares, a gente também tem uma pergunta via superchat. Eu vou ver se os meninos colocam na tela aqui para a gente. Meninos, conseguem resgatar, por gentileza, a pergunta? A última pergunta enviada via superchat aqui para os nossos usuários, que eles falam de uma possível incriminação sem provas do ex-presidente. Se eles conseguirem colocar na tela, mas eu já pergunto isso para o senhor, deputado Rodrigo Valadares. Ainda há, assim, todo um contexto, não tem nada muito definido em torno dessa investigação. Começou a investigação da Polícia Federal, mas ainda não tem nada muito concreto. Mas o senhor avalia que isso tudo, o que está acontecendo nesse momento, pode vir a trazer consequências mais graves para o ex-presidente? Que o presidente Bolsonaro, diferente do presidente de plantão que temos hoje, é um homem íntegro, honesto, correto. Nós não temos preocupação absolutamente alguma com isso. Agora, sim, uma pessoa do PT querer bater no peito e dizer que alguém é corrupto é muito estranho. Não falo na individualidade do deputado, mas falo no conjunto do seu partido, que muito se assemelhou, num passado tão recente, a uma organização criminosa. Foram bilhões e bilhões roubados do povo brasileiro, dinheiro que foi devolvido para os cofres públicos, e agora, né, uma carteirinha de vacinação querem fazer toda essa cortina de fumaça. O que está por trás disso é o desespero do PT em saber, primeiro, que não tem votos aqui nessa casa. Imagine que sua primeira votação, um PL relativamente simples, comparado ao que vai vir aí, o PL que regulamenta as redes sociais, o governo ia tomar uma surra no dia de ontem. Por isso, né, pediram para retirar de pauta, o próprio relator botou sua mochilinha nas costas e saiu vazado, porque não tinha chance alguma. O que acontece é que Lula está acostumado, Kise, nobre colega deputado, com o Brasil de 2005, 2006, onde as coisas eram resolvidas na base da vantagem devida, da emenda, do cargo no ministério. Agora o Brasil mudou. Não adianta achar que vai comprar deputado como se comprava antigamente. Hoje esse parlamento é um parlamento livre. E é isso que tanto apavora. Prometeram picanha e estão entregando abóbora. Muito prometeram e muito pouco vão entregar. Então, por isso, veja que o nobre deputado falou, Bolsonaro não tem chance alguma no STF, no TSE. Essa é a única esperança deles. Porque se for para o voto popular, se for para o olho no olho do eleitor, do cidadão brasileiro, que está esperando a sua picanha, já são 4 meses sem picanha, vamos para o 5º mês sem picanha. E aí, o que é que ele vai poder falar para esse povo? Então, é o desespero. Procurem outro candidato, encontrem outro candidato, o Supremo vai pegar Bolsonaro. Então, gente, eu acho que a política se resolve na política e vamos ver, né, se realmente essa cortina de fumaça da esquerda se vai prosperar. No nosso entender, isso não vai dar em absolutamente nada. Estaremos aqui para defender o presidente Bolsonaro e, principalmente, defender o povo brasileiro, o povo do meu Nordeste. Deputado, o povo do meu Nordeste quer comer a picanha. Cadê a picanha para o meu povo nordestino? Deputado Rogério Correia, eu vou passar a palavra para o senhor e aí eu já faço uma pergunta. Em propor algum tipo de iniciativa no âmbito da Câmara dos Deputados em torno dessa questão? E aí também o senhor tem um prazo para responder o deputado Rodrigo Valadares. Fica à vontade. Ô, Kis, veja bem, o debate nosso é sobre a falsificação do cartão de vacina. O deputado não responde a isso porque não há resposta a ser dada. Então, a cortina de fumaça, quem faz é sempre o bolsonarismo. Eles não respondem, de fato, o que está acontecendo na vida real. Então, eles vivem numa bolha mentindo para a sua própria base, para ver se a base deles acredita. Mas, na verdade, o cartão de vacina está aí. A Polícia Federal apreendendo o telefone do Jair Bolsonaro, da ex-mulher de Jair Bolsonaro, e fazendo a prisão do ajudante de ordem que ajudou na falsificação do cartão de vacina. Falsificar cartão de vacina não é algo simples. É um crime gravíssimo. Nos Estados Unidos, isso dá 10 anos de prisão. Aqui, agravado a isso, ao genocídio, 700 mil mortos durante a pandemia, onde o presidente mandava tomar cloroquina e não ajudava a trazer a vacina, isso, evidentemente, é uma responsabilidade imensa que foi feita naquele período. Por isso, isso está dando tanto pano para manga e discussão. Agora, em relação à questão de
corrupção, sinceramente, rachadinha dos filhos do Bolsonaro, milícias organizadas com eles, joias roubadas, até carpas e moedas tiraram do lago, lá no Planalto, a ex-esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o problema nosso, e a questão que nós estamos discutindo aqui, é exatamente esse problema que aparece hoje. Mais um delito grave do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, o bolsonarista quer empurrar tudo para debaixo do tapete, não quer discutir absolutamente nada. Nós vamos ter que apurar isso aqui na Câmara, sim. Eu já estou fazendo requerimento para fazer apuração, que isso tudo venha à tona, que saibamos se de fato o ex-presidente ele tomou ou não tomou, inclusive as vacinas que ele disse que tinha tomado, depois desmentiu, mentindo para o Superior Tribunal Federal. Então foram mentiras e mentiras. Isso não pode, um presidente não pode mentir para o povo igual ele. Mas pode ficar tranquilo, deputado, que lá no Nordeste vacina está chegando, o povo vai comer sem carne, o Brasil vai crescer, vai desenvolver. Para isso nós estamos trabalhando. É claro, não conseguimos resolver isso em 100 dias, o estrago que o Bolsonaro fez em 4 anos. Mas vamos melhorar muito a vida do povo nordestino, como o presidente Lula melhorou, levando inclusive água para o Nordeste, né, através do Rio São Francisco, que vem lá das minhas Minas Gerais, e nós estamos muito satisfeitos com o presidente Lula e vamos avançar bastante. Mas queria aí agradecer, né, a CNN pelo programa, parabenizar também a deputada, agradecer aí pelo debate. Deputado Rogério Correia, muitíssimo obrigada. Deputado Rodrigo Valadares, muitíssimo obrigada por vir ao meio-dia, trazer a visão de vocês, as visões de vocês, como distintas aí sobre esse tema. A gente sabe que são visões antagônicas, mas é sempre muito importante ouvir os dois lados para que o nosso público forme a opinião dele sobre o tema, né? Então, agradeço demais a disponibilidade e, principalmente, esse debate a altíssimo nível, entre que os dois se ouviram, embora opiniões diferentes, se ouviram, se respeitaram, contra-atacaram no que foi preciso, mas estão aqui sempre debatendo em alto nível. Obrigada pela gentileza, eu aguardo os senhores em outra oportunidade. Obrigado, um abraço. Muito obrigado, Cris. Obrigado, colega deputado.